Olá, minhas amigas, meus amigos, bom dia. Salve, salve, fazendinha. Muita gratidão a Deus, muita gratidão a todos por estarmos aqui mais uma vez, tá? Hoje é terça-feira, deixa eu ver se eu perdi as contas, dia 27 de agosto. Esta semana eu tenho a terceira aplicação do remédio, graças a Deus, se Deus quiser. Estou chegando na metade. E então, hoje eu vou falar como eu tinha prometido, eu vou falar sobre gamificação, tá? Então, que é um assunto que eu gosto muito. E eu não sabia, quando eu morava em Benguela, né, lá há muitos anos atrás, eu gamificava a minha vida. Então, as pessoas hoje dizem, nossa, você era tão tímido, tão introspectivo e tal. Isso foi uma maneira de eu me defender e tornar a vida mais divertida para mim. Com a partir dos 10, 11 anos eu comecei a gamificar minha vida lá em Benguela. E como é que eu fazia? Para mim, tudo se resumia em três aspectos. Ou era um jogo, da finalíssima mundial entre o Sporting de Benguela e o Portugal de Benguela em basquetebol, em basquete. E eu ia lá fazer o último lance livre, no último segundo da partida, ultra final. E então aquilo eu colocava aqueles desafios para caminhar, para estudar, eu fazia esses desafios e eu era o Vitor Alves fazendo aquele lance livre célebre que a gente ganhou o campeonato de Angola contra o Benfica de Luanda. Então eu ia colocando essas coisinhas para me divertir e para me motivar, automotivar. E também fazia um jogo de futebol e era o último lance da partida, eu jogar entre o Sporting e o Benfica, né? Então, que era o meu universo ali. E outra maneira que eu fazia também é a minha gamificação da minha vida, eu era o herói, né? E eu era o herói, ou era o faroeste, né? Mas principalmente eu me identificava muito com aquele dos quadrinhos, o Fantasma, que usava um cavalo branco e tinha um cachorro pastor alemão na África, né? Ou Tarzan. Então eu criava todo esse universo. Por um lado era bom, que eu ia me motivando a fazer os desafios da aula, dos estudos e tal. Quando eu tinha que ir a algum lugar, então eram as etapas, eu ia me motivando, me provocando, me desafiando. Isso era bom. Mas também, por outro lado, tinha um lado não menos bom que eu criei todo um universo na minha cabeça e eu vivia num mundo muito particular. E além do mais, isso me deixou um pouco, como é que eu vou dizer? Eu comecei a deixar as coisas para o último segundo. Então eu me desafiava para conseguir a última nota, para conseguir as coisas no último segundo, para estudar aquela matéria no último segundo, porque isso me provocava muita adrenalina e isso me satisfazia, desafiava. Então eu sempre fui fazendo isso, tá? E depois, mais tarde, como adulto, também ia gamificando as minhas coisas no trabalho. E hoje em dia a gamificação é uma coisa super desenvolvida no mundo inteiro. A gamificação é a aplicação da teoria dos jogos, do ambiente lúdico para assuntos profissionais, assuntos da vida. E assim, se a gente for pensar, né, a nossa vida mais ou menos é como um videogame, só que nesse videogame da vida você só tem uma vida. Então você não pode morrer, né? Você vai subindo de níveis, você pode retroceder. Então é assim que eu encaro o desafio do tratamento e o desafio da vida. É um, é um videogame, é um game, não um vídeo, um game onde você tem que passar níveis, tá? E esse game a gente começa com uma mochila. E o que que a gente traz nessa mochila? As nossas armas e os nossos poderes, tá? Então os poderes o que que são? São as nossas competências, as nossas habilidades que a gente tem, as nossas, vamos dizer assim, os nossos dons, os nossos talentos que a gente carrega na nossa mochila.
Essas são as armas que a gente tem e os poderes que a gente tem. E as armas são as coisas que você sabe fazer, é o teu trabalho, né, tua força de vontade. Então tudo isso você carrega na mochila da tua vida para o game da vida. Ou o game, nesse caso, que eu estou usando é o game do tratamento. Assim, quem está em tratamento, seja ele qual for, você está num game, né? E você tem que fazer esse levantamento. Estou iniciando o game, fazer um balanço. Quais são os meus poderes? Quais são as armas que eu tenho? Quais são os aliados que eu tenho? Porque os aliados são super importantes, né? Então, você tem um rol de aliados, são as pessoas que podem te ajudar. Então, você vê, ó, essa pessoa pode me ajudar nisso, naquilo, no outro. E você inicia a jornada dos desafios, das batalhas. E das algumas batalhas você perde, desafios você ganha, conforme você ganha os desafios, você ganha mais poderes, você ganha mais confiança, né? E você tem sempre um poder que você pode buscar, um aliado máximo que é Deus, é a tua espiritualidade. E quando você ora, você ganha mais poder, né? Então eu vejo assim, talvez pode ser uma fuga da realidade, mas hoje em dia todo mundo está gamificando as coisas, está gamificando os trabalhos e tal, os desafios profissionais. Então é isso. E o que você tem que ver? Você tem que ver quem são os aliados que podem te ajudar em determinados momentos. Então eu tenho grandes aliados, são os médicos. Tenho grandes aliados que são a família. Eu tenho grandes aliados que é Deus, né? E isso eu vou buscando esses aliados e vou criando outros aliados, fazendo alianças. Como é que você faz alianças? Com confiança, com respeito, né? Então eu faço aliados no hospital, as enfermeiras, os enfermeiros. Então eu vou criando aliados que vão ser úteis nos meus desafios que eu vou enfrentar para frente, né? Então é assim, às vezes você passa um nível, vem outro nível mais desafiador, e aí você tem que entender quais são as armas que você precisa usar naquele desafio, e quais são os poderes que você precisa adquirir, e quais são os aliados que vão te ajudar. Inimigos que a gente enfrenta são a doença, né? No mundo profissional, às vezes você tem algum inimigo que te prejudica, algum colega com inveja e tal, né? Mas no caso que eu mais específico do tratamento, o grande inimigo é a doença, o grande inimigo é a possibilidade de morrer. E aí você tem que buscar aliados, você vai ter que se fortalecer em determinadas coisas, você vai ter que criar poderes através de uma série de mecanismos que qualquer outro jogo tem. Então você desenha o teu jogo, você escreve quais são os teus aliados, para que momento aquele aliado é importante. Ah, eu estou fraco, vou caminhar na praça. Hoje à tarde eu vou caminhar na praça, porque eu preciso estar bem, porque esta semana eu vou ter a terceira aplicação do remédio, e eu preciso estar fortalecido, preciso estar motivado, preciso estar com força interior, então eu vou caminhar na praça, porque está sol hoje, está um dia lindo. Isso vai me fazer bem fisicamente, vai me fazer bem espiritualmente, mentalmente. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, essa minha visão gamificada do mundo, né? Muita gente que hoje me conhece aqui no Facebook, lá da época de Benguela, diz: nossa, como você mudou, você era super introspectivo, você era muito tímido, você vivia num mundo isolado. Eu continuo vivendo, continuo sendo tímido, continuo sendo introspectivo. Só que agora, né, o game é diferente, então eu preciso de usar outros poderes, né, outras armas para enfrentar os desafios que o mundo me coloca, né? Bom, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu fico muito feliz de poder estar aqui e de ter gente me escutando. Muito obrigado aí. A Lúcia, a Cláudia, o Pedro, a Bruna também estava passando por aí, vários amigos queridos, né? Então, agora vocês entendem, quando eu estava lá todo introspectivo, caminhando pelas ruas de Benguela, eu estava jogando o último segundo da partida do campeonato intergaláctico de basquete. E eu era o Vitor Alves fazendo aquele lançamento livre final, onde ele oferece a bola para a Celeste, que ficou marcado no meu coração, na minha mente, na minha memória, e faz o lance final e a gente é campeão. Beleza, gente? Uma ótima terça-feira a todos
isso é uma decisão de cada um de nós. Que seja uma ótima terça-feira, tá? Beijo no coração, que Deus nos ilumine, nos abençoe como tem feito até agora. Avante, Isabela, avante, Manuela, tchau, tchau. Oi, Gorete, beijo a todas e a todos.